Olá para você que me ouve, é muito bom ter você por aqui para juntos partilharmos a Palavra de Deus. O texto para a meditação de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 23 e 24, que diz assim: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Imprevistos. Quem nunca foi pego de surpresa? Um pneu que fura, o café que se derrama sobre a roupa, um desfalque financeiro, uma surpresa nos negócios, o falecimento de um ente querido sem a possibilidade de dar um adeus. Coisas que acontecem conosco nessa intensidade, sejam mais leves ou mais pesadas. Em algum momento, nós sempre passamos por imprevistos. Talvez você está ouvindo essa mensagem, está passando por um momento assim. Foi dispensado do seu trabalho de uma forma que não esperava. Sofreu um duro golpe. Estava planejando um negócio e, de repente, toda a pandemia e os imprevistos que implicaram te deixaram de mão abanando. Ou pior, com o bolso furado, muitas dívidas, muitos problemas se acumularam. O que nós podemos aprender com esse texto de hoje? Ele diz que Jesus entrou no barco e os discípulos o acompanharam. Eles iam fazer a travessia de um local para outro. Eles tinham recursos, eles tinham conhecimento. A grande maioria da equipe de Jesus era formada por pescadores experientes. Conheciam o mar, conheciam o lago. Não havia problemas. Mas de repente, e é esse de repente que muitas vezes acontece em nossa vida e nos deixam desestruturados, nos deixam abalados. Eu vejo aqui que, por mais que eles tivessem recursos, conhecimento, Jesus também estava com eles. Eles não estavam desamparados, não. Eles estavam seguindo ao Senhor Jesus e, de repente, sobreveio uma violenta tempestade. O texto segue dizendo que eles ficaram apavorados, desesperados e correram até Jesus em busca de ajuda. E são nesses momentos de imprevistos que nós revelamos a nossa pequena fé e a nossa tão dependente necessidade da ajuda do Senhor. Que não somos capazes de lidar com algumas situações que surgem de repente em nossa vida. Por mais preparado que estejamos, por mais detalhistas e meticulosos que sejamos em nossas decisões, em nossos planejamentos, o de repente surge. Jesus, ele socorre, claro. Ele está ali para nos ajudar. Muitas vezes nós precisamos enxergar o agir do Senhor. Nós precisamos ver que Ele está do nosso lado, que Ele não vai agir como a gente espera. Talvez o desfalque financeiro que você sofreu não vai surgir um dinheiro na sua conta, e muito provavelmente não vai, mas Ele vai te dar forças para você superar esse momento, te dar a graça de saber viver com menos. Sim, às vezes é necessário. A pessoa, talvez, que morreu na sua família, um ente querido, uma pessoa que você não teve oportunidade de dizer adeus, e muita coisa ficou por dizer, Ele conforta o nosso coração. Quem foi, não vai voltar, mas o Senhor nos dá a força para continuarmos, para seguirmos a nossa vida. Temos o seu consolo, a sua presença conosco e a esperança de que um dia possamos reencontrar essa pessoa no céu, todos juntos, celebrando ao Senhor. Talvez o emprego não vai retornar,
mas o Senhor, Ele há de te suprir em todas as suas necessidades. Ele diz, um pouquinho antes, capítulo 6 de Mateus, as nossas inquietações, as nossas preocupações não vão aumentar o nosso tempo de vida e que a gente não deve se preocupar com as coisas desse mundo, mas buscar o seu reino e a sua justiça, que essas coisas serão acrescentadas. Que nós possamos crer, que nós possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco e no tempo certo Ele vai agir. Que nós possamos lembrar que, apesar de nós sejamos pegos de surpresa, o nosso Deus não é. Isaías capítulo 46 diz que Ele é o Deus que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O nosso Deus é um Deus que não é pego de surpresa. Ele cuida de nós, nossa vida está no controle das suas mãos. Vamos descansar, confia, o Senhor está cuidando de você. Vamos orar? Senhor, quero colocar vidas diante do Senhor nesse momento que foram surpreendidas pelo de repente da vida, que sobreveio sobre eles, Senhor, algo inesperado, que apesar de terem estrutura, conhecimento e o Senhor na vida, eles estão perdidos nesse momento, tomados de medo, porque assim como eu, temos tão pequena fé. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos ajudar a manter a calma, a confiar que o Senhor está do nosso lado. No tempo certo vai agir, porque o Senhor não é pego de surpresa. O Senhor não precisa de um plano B, C. Não. Nossa vida está em Tuas mãos e devemos seguir aquilo que o Senhor estabeleceu. O Senhor há de nos socorrer, mas nos ajuda nesses momentos a perceber que a vida não acabou, que não é o fim do mundo, não. Mas o Senhor nos dará habilidades para lidar com os imprevistos, para agirmos de uma forma diferente, para acharmos saídas. Abre os nossos olhos, que tenhamos a sensibilidade de ouvir o Senhor e, principalmente, sentir a Tua paz em meio a essas adversidades. Em nome de Jesus, alcança vidas, Deus. E nesse momento de tantas incertezas, preocupações e imprevistos que surgiram, que possamos descansar nos Teus braços. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.